Tranquilo, pessoal. Vamos dando continuidade então, que é o nosso assunto. Eu quero mostrar para vocês uma relação que existe entre o que nós chamamos de volume de ejeção, o débito cardíaco e a frequência cardíaca. Presta atenção lá no gráfico, ó. Volume de ejeção. O que é volume de ejeção? É a quantidade de sangue que sai a cada sístole. Volume de ejeção também pode ser chamado de volume sistólico. Por quê? Porque é na sístole que ele sai. Então você vê que começa o exercício, o volume sistólico vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando chega em 40% do seu consumo máximo de oxigênio, ou seja, da sua capacidade aeróbica máxima, 40% da sua capacidade máxima, ele não aumenta mais. Vai normalzinho. Então, o coração vai jogando cada vez mais sangue, volume de ejeção, só que até 40% do VO2. Quando atinge isso, acabou, ele vai linearmente. Tudo bem? Então tá bom. O volume de ejeção, ele aumenta só até 40% do VO2, depois ele vai estabilizado. Mas uma coisa de doido, o débito cardíaco, ele continua subindo. Quando chega nos 40%, ele dá uma quietada, mas ele continua subindo. Você está vendo? Ó? Como é que o coração está jogando sempre o mesmo tanto de sangue, né? O mesmo tanto de sangue, porque é o tamanho do ventrículo, né? Ele dilatou um pouco, mas chega uma hora que ele para de dilatar e chega ali. Então, como é que o débito cardíaco está aumentando o tempo todo? É uma pergunta joia. É isso mesmo. Olha aqui. Então, a gente tem a nossa frequência cardíaca. Olha como é que ela vai durante o exercício. Subindo ad infinitum. Não vai acabar nunca. Então, lembrem-se, né? O débito cardíaco vai continuar subindo? Sim, o débito cardíaco vai continuar subindo. O volume de ejeção vai continuar subindo? Mais ou menos, depois ele estabiliza. Você vai ser obrigado a compensar isso com a frequência cardíaca. Olha, que legal! Então, mas não se esqueça que seu coração é um músculo e você está botando ele para trabalhar mais. Isso pode dar ruim, hein? Então, pessoal, imagina você. Seu coração é um músculo, né? É músculo estriado, inclusive. E você vai e coloca ele para fazer um trabalho muito mais extenuante, mais forte, porque ele contrai mais forte. Você viu que o volume de ejeção subiu. Se o volume de ejeção subiu é porque ele está apertando mais, né? Está saindo mais sangue de dentro dele, está fazendo mais força. Segundo, além de estar fazendo mais força, ele está fazendo mais vezes. Quer dizer, não basta ele empurrar mais peso, ele ainda está fazendo muito mais rápido isso. Ele é músculo. Vai acabar faltando oxigênio no próprio miocárdio. Pois é, meus amigos. Essa condição que nós estamos discutindo aqui é uma condição que vem com o nome de infarto agudo do miocárdio. O coração entra numa condição de hipóxia. Olha só, está faltando oxigênio. Hipo, pouco. Óxia. Hipóxia. Essa hipóxia promove alterações metabólicas, com decréscimo de energia, fadiga e morte celular. Começa a ter uma necrose avascular. Morte celular por falta de irrigação e excesso de trabalho. Imagina isso. As próprias mitocôndrias do músculo cardíaco não estão dando conta de levar oxigênio para aceitar os hidrogênios acumulados e formar água. A gente diz assim, ó, o indivíduo está infartando, que vai acontecendo. Não é igual uma parada cardíaca que, pá, uma falha elétrica e a pessoa morre. Agora o titio tem uma pergunta para vocês, ó. Por que se acumula lactato com altas intensidades de exercício? Vamos lá, meus amigos, vão respondendo aí para mim no nosso grupinho de WhatsApp, por que se acumula lactato com altas intensidades de exercício? Nós falamos na aula de metabolismo sobre o acúmulo dos hidrogênios.
Mas, poxa, nós estamos falando de cardio, como é que é isso? Então, nessa condição, nós vamos dizer assim que o VO2 máximo está sendo um limitador. Você chegou na sua capacidade máxima de captação de oxigênio. E isso está sendo o primeiro limitador seu. Vou dar uma olhada aqui, vou dar uma apresentada num gráfico para vocês. Nós vamos discutir devagarzinho e vocês vão entendendo, inclusive entendendo o que é que está limitando esse VO2, tá bom? Presta atenção, só vou virar aqui. Então, vamos tentar entender um pouco esse gráfico aqui, que ele mostra o seu VO2, E aí o VO2 em litros, Você percebe que aqui estamos aumentando o watt, a wattagem do exercício, ou seja, está ficando cada vez mais pesado, A bicicleta, por exemplo, cada vez mais pesado o pedal. E aí o VO2, a captação de oxigênio vai aumentando, ou seja, aumento da frequência cardíaca, aumento do volume de ejeção, aumento do débito cardíaco, tudo bem? Chega uma hora que tem um platô aqui do seu VO2 máximo, e não significa que é o platô do exercício, a pessoa vai continuar se exercitando. O que causa então esses limites? Vamos dar uma olhada aqui, olha. A primeira delas é uma questão anatômica, o tamanho do coração do seu aluno. Uma pessoa altamente treinada tem cavidades ventriculares muito maiores, as câmaras cardíacas são mais bem adaptadas ao esforço. Segundo é o número de capilares que essa pessoa tem na periferia do corpo, os capilares por onde o sangue vai passar, vai se difundir para entregar o oxigênio nas mitocôndrias. Então, se uma pessoa é destreinada ou uma pessoa sedentária, essa pessoa tem um baixo número de mitocôndrias. E além disso, as mitocôndrias do sedentário são pequenas. A gente fala assim, a densidade mitocondrial, o número de mitocôndrias, o tamanho das mitocôndrias. Isso aqui é a densidade mitocondrial. Com certeza, está muito difícil para essa pessoa ter um bom VO2. Gostei demais das respostas que vocês estão colocando aqui no grupo do WhatsApp. Vamos lá. Lembra? O débito cardíaco continua aumentando. O volume de ejeção ele aumenta até 40% mais ou menos do VO2. Depois já não aumenta mais. E a frequência cardíaca aumenta ad infinito. Veja bem. Lembra lá da primeira aula? Se a frequência cardíaca for aumentando muito, não dá tempo de você ter um bom enchimento ventricular na diástole. Nós vamos dizer assim que o volume diastólico final está ficando baixo. Então, quando ele for fazer a sístole, menos sangue vai sair do coração. Vai faltar sangue lá na periferia do corpo. Vai faltar oxigênio para atender às demandas metabólicas. Tudo bem até aqui? Então, nessa condição, nós vamos dizer assim que o VO2 máximo está sendo um limitador. Você chegou na sua capacidade máxima de captação de oxigênio. E isso está sendo o primeiro limitador seu. Vou dar uma olhada aqui, vou dar uma apresentada num gráfico para vocês. Nós vamos discutir devagarzinho e vocês vão entendendo, inclusive entendendo o que é que está limitando esse VO2, tá bom? Presta atenção, só vou virar aqui. Então veja só, por um lado nós temos uma frequência cardíaca que está aumentando para suprir as demandas de O2 lá no tecido, lá na periferia do corpo. Vocês já sabem, se aumentar demais também haja sofrimento para o coração, Tudo bem. E você tem um VO2 que está aumentando até atingir um platô. E nós falamos dos limites fisiológicos disso. E aí a gente precisa entender o seguinte: quais outros fatores, fenômenos estão acontecendo então? O coração todo mundo entendeu. Mas lá na periferia do corpo, como é que a coisa está se processando? Vamos dar uma olhada, tem um gráfico aqui. Nós já estudamos a formação do ácido lático e conversão para lactato. Agora nós vamos entender como é que acontece esse acúmulo, que é o grande boom, o grande lance da nossa estrutura toda de estudar o metabolismo dos carboidratos durante o exercício. Vocês vão se lembrar, e nós falávamos muito do exercício anaeróbico e a produção do lactato. Então presta atenção agora. Olha aqui um gráfico que mostra a cinética do exercício. Lá de cá,
concentração sanguínea do lactato. O lactato vai se acumulando, acumulando, acumulando. E do lado de cá, você tinha uma pessoa que estava no repouso, começou o exercício, foi ficando cada vez mais difícil, mais forte o exercício, mais forte o exercício, mais forte o exercício. Estava em 25% do VO2, 50% do VO2, 75% do VO2, até tal. Percebam que quanto mais vai intensificando o exercício, mais vai aumentando a produção do lactato. Mas tem um momento que o negócio faz uma dobra aqui para cima de uma vez. Fez uma inflexão acentuada de uma hora para outra, né? Então está produzindo lactato num determinado momento. A produção exacerba muito mais do que a própria remoção. Esse instante aqui nós chamamos de limiar de lactato. É o ponto onde a produção exagera e ultrapassa a remoção. Agora eu quero que vocês acompanhem bastante o que o tio vai falar aqui, ó. Que o gráfico nosso da concentração de lactato pela intensidade do exercício limiar anaeróbico, limiar de lactato aqui. Tudo bem? Presta bastante atenção, porque num exercício contínuo de longa duração, isso também pode acontecer, né? Mas presta atenção dos porquês. Esse gráfico aqui nós mostramos para vocês o débito cardíaco constante, porque o exercício é contínuo e prolongado. Então, a quantidade de sangue que o seu coração está ejetando, tá beleza, vai dar tudo certo. Só que as demandas metabólicas, o calor gerado, promove uma questão que nós chamamos de desvio cardiovascular e o seu volume de ejeção começa a cair. Haddad, o que é esse desvio cardiovascular? O sangue que tinha que estar voltando para o coração está ficando lá na pele, está ficando na região periférica do corpo para ver se perde um pouco do calor. Por isso, menos sangue está voltando para o coração. Uma outra questão é que a transpiração, a perda de líquidos está muito grande. São quase 100 quilômetros de caminhada. Ele está fazendo o Race Across America, pedalando do Atlântico até o Pacífico nos Estados Unidos. Nós estamos falando de longa duração. A quantidade de sangue está ficando menor de tanto perder água do corpo. Veja, né? Mesmo aumentando a frequência cardíaca, amigos, nós não vamos conseguir compensar essa condição, alta produção de lactato de novo. Então aqui nós temos um organograma que vai mostrar para você as variáveis que estão acontecendo durante o exercício, interferindo nessa resposta do limiar de lactato, né? Então tá aqui. O oxigênio muscular está baixo, porque as demandas estão altas demais, as demandas metabólicas. O que nós temos é uma glicólise muito acelerada, com muita produção de íons H+. Vocês se lembram que o hidrogênio é doidinho por causa do piruvato, e os dois hidrogênios vão se ligando ali no piruvato e produzindo uma quantidade muito grande de ácido lático, que depois vai converter para lactato. Uma frequência... um acionamento muito grande de fibras de contração rápida. Aqui no nosso grupo, na nossa sala, nós ainda não estudamos a tipagem das fibras musculares. Por agora, apenas entendam, uma fibra de contração rápida não faz uma boa respiração celular. Ela não é muito eficiente na oferta de oxigênio durante o exercício, porque ela tem poucas mitocôndrias. Então, pouca mitocôndria, pouco trabalho aeróbico. E a taxa de remoção do lactato reduzida, né? Ele vai se acumulando muito mais rápido do que está sendo removido. Meus amigos, existe uma outra variável fisiológica que é muito impactante durante o exercício. Ela não tem nada a ver com o seu desempenho, não é nada disso não. Que é a sua pressão arterial. Lembra direitinho o que é pressão arterial?
O sangue, ele não vai escorrendo pelas artérias. O sangue, ele vai turbilhonando dentro das artérias. O coração empurra aquilo com uma força tão grande que ele dá uma pressão dentro das artérias gigantesca. Quando ele faz a sístole, ele gera lá nas artérias uma pressão sistólica. No momento da diástole, aquela pressão ela continua, mas ela diminui um pouco, atingindo o valor de uma pressão diastólica. Pressão sistólica é a maior, na hora da sístole, 120 milímetros de mercúrio. Pressão diastólica é a menor, 80 milímetros de mercúrio. Daí a sua pressão arterial, normal, no repouso, em pessoas saudáveis, é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Lembre-se, pressão, ela é indicada por milímetros de mercúrio. Então, 120 por 80. Divide isso aí tudo por 10. Só cortar o zero, né? E você tem uma pressão de 12 por 8. Lembraram disso? Então, nós temos aqui agora o comportamento da pressão arterial, só que como é que ela se reporta durante o esforço. Então aqui novamente, olha aqui, está aumentando a intensidade do exercício físico e você vê o comportamento da pressão arterial sistólica, mas já era de se esperar. Uma estimulação simpática aumenta a contração do miocárdio, você tem um retorno venoso aumentado, aumenta a contração dos músculos, fazendo compressão dos vasos. Então já era de se esperar que a pressão sistólica aumentaria. O que vocês não podem esquecer é o comportamento da pressão diastólica, que não se altera durante o exercício ou apresenta pequenas alterações. Tudo certo? Entre os dois, as duas pressões, aparece aqui, olha, dá para ver uma linha pontilhada, vão acompanhando nos slides de vocês, uma pressão arterial média. Olha, gente, não é a média, essa mais essa dividido por 2, não. Pressão arterial média, eu trouxe aqui para você entender como que é feito o cálculo dela. Ela mede, na verdade, é importante a gente entender porque ela determina, né, uma taxa do fluxo sanguíneo na sua circulação sistêmica. Então, ela vai aumentando. E como é que se calcula? Pressão arterial média é calculada por uma somatória da pressão arterial diastólica mais 33% que multiplica a pressão de pulso. O Haddad, o que é pressão de pulso? Pressão de pulso é a máxima menos a mínima. É a pressão sistólica menos a diastólica. Então, numa condição de repouso, para uma pessoa saudável, seria pressão arterial diastólica. Ah, fiz um errinho aqui, eu coloquei 120, na verdade o certo é aqui, 80, né? Diastólica. Então, 80 mais 33% de 40. 80 mais 13, a pressão arterial média no repouso numa pessoa saudável é 93 milímetros de mercúrio. Então, essa pressão arterial média, ela determina uma taxa desse fluxo sanguíneo pela circulação sistêmica. Então, imagina que você fazendo exercício de braço, né, se você comparar com o exercício de perna, de membros inferiores, será que, imagina, o tamanho dos vasos sanguíneos, da árvore vascular, vamos chamar assim, né, do membro superior. E imagina das coxas e das panturrilhas, a perna, né, o membro inferior como um todo, é muito maior. Será mesmo que a pressão arterial média vai se comportar igual? Dá uma olhadinha nisso aqui. O indivíduo fazendo exercícios, aqui a pressão arterial, ok? E aqui nós temos exercícios membros superiores, exercícios de membros inferiores. Pressão arterial média nos exercícios de membros superiores e pressão arterial média nos exercícios de membros inferiores. Amigos, não está falando da musculação, é exercício contínuo. Aqui é um cicloergômetro de membros superiores, pedala com o braço.
aqui um ciclo ergômetro de membros inferiores, pedala sentado na bicicleta, tá? Na musculação, a pressão arterial, ela vai lá para cima nos exercícios de membros inferiores, não se esqueçam disso. Pois é, meus amigos, nosso encontro de hoje era para falar sobre coisas importantes, para finalizar, né, essa parte de cardio e conseguirmos discutir coisas importantes. Num determinado momento vocês falaram da dificuldade de absorver esse conhecimento, né? E é a primeira vez que se fala disso, então tem que ir devagar e vocês têm que ir absorvendo mesmo, digerindo, né, como vocês falaram. Entendam, muitas pessoas por aí não valorizam a educação física enquanto uma profissão muito séria, porque nem os profissionais abraçam a responsabilidade de deter esse conhecimento. Isso explica por que você encontra personal trainer de 200, 300 reais por aí. Ele nem sabe o quanto é importante a ação dele. Como diria um sábio amigo meu, falou assim, ainda bem que é difícil matar uma pessoa. Esse pessoal faz coisa errada demais. E, Dade, então qual é o problema se a pessoa não vai morrer fácil mesmo? A pessoa não vai melhorar nunca. A pessoa não obtém ganhos e você se torna um recreador na prescrição do exercício, você não faz a prescrição correta. Imagina, a pessoa confia em você, as pessoas que publicaram e estudaram isso confiavam que isso ia ser usado para o bem da humanidade. Nós confiamos que você vai fazer bom uso dessa informação. Seria uma imprudência negligenciar esse saber. Fisiologia, ela existe exatamente para nortear muitas das ações da educação física no que tange ao exercício na hora da prática. Não importa se está na beira da quadra de um colégio, se está numa esteira. Amigos, a fisiologia, ela não pode ficar lá dentro do laboratório com alguém metido a entender de fisiologia, coletando gotinha de sangue do lóbulo da orelha do voluntário. Fisiologia aplicada. Fiquem com Deus. Meus amigos, a gente está chegando ao fim desse nosso encontro, desse nosso modo. Eu espero de verdade que tenha sido bacana para vocês. Para mim sempre é uma maravilha estar aqui batendo um papo com vocês, trocando ideia. Eu não acho que esse negócio de ter ficado online nos prejudicou em nada, sabe? Está sendo muito gostoso, igual é muito bom também quando eu estou com vocês na sala de aula. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer, uma honra. Semana que vem estamos juntos. E eu vou ver se durante a semana eu vou jogando alguns questionamentozinhos aqui no grupo assim, para você ir pensando um pouco nesse conteúdo, que quanto mais você pensa nele, mais vai ficando fácil de digerir e de absorver, tá bom? Fiquem com Deus e um par de dumbbells.